Tá bom. Então, na última aula, a gente parou aqui a gente viu os exercícios com o operador módulo. O operador módulo é aquele que retorna o resto da divisão inteira entre dois argumentos. A gente estudou bastante isso. Em particular, nós estudamos dois exercícios na última aula, que era o que somava a sequência de números pares, esse que vocês estão vendo aqui do lado, e, além disso, esse outro aqui, para decidir se um número é primo. Então, o último exercício que a gente viu na aula passada é esse que vocês estão vendo aqui na tela, e a ideia do exercício é que nós queremos, então, testar se um dado número ele é primo. Se o número for primo, ele só tem dois divisores, que é o 1 e a si mesmo. Então, o que nós pensamos como estratégia é justamente contar quantos divisores tem um número. Para isso, a gente testa todos os candidatos a divisor. É isso que a gente está vendo aqui, ó, neste for aqui. Então, eu testo todos os candidatos a divisor e toda vez que nós temos um divisor do número, a gente soma na variável de somatória, a variável que a gente chama de soma, e no final a gente tem o número de divisores. Se a soma for maior que 2, significa que a gente encontrou mais divisores do que o 2 e do que o 1 e a si mesmo. Então, isso significa que o número não é primo. É isso que a gente imprime aqui, senão a gente imprime que o número é primo. Então, essa foi a estratégia. Hoje, o que nós vamos fazer é melhorar esse programa em algumas características importantes, alguns aspectos importantes. Em sala de aula, a gente já discutiu que é importante avaliar a qualidade dos algoritmos. Os algoritmos, a gente pode ter mais do que um algoritmo que funciona, que dá certo, que resolve o problema para a gente, mas alguns algoritmos são melhores do que outros algoritmos. Hoje a gente vai fazer alguns experimentos para melhorar esse algoritmo e vai aprender alguns conceitos novos com essa sequência aí. A primeira coisa que a gente vai melhorar é o seguinte. Então, eu vou começar, talvez eu vou copiar isso daqui. E aqui eu vou criar uma janela de texto, trocando ela de lugar. Então, melhorias do algoritmo para testar se um número é primo. Então, a gente vai implementar várias melhorias para testar se um número é primo. A primeira que eu vou discutir com vocês é o seguinte. Algumas melhorias eu vou mostrar para vocês que faz sentido e outras a gente vai mudar o programa mesmo. A gente vai agora construir uns 3 ou 4 programas diferentes. Perdão. Hoje a aula é só sobre esse tema aí, o algoritmo que testa se o número é primo. A primeira coisa que a gente pode prestar atenção aqui é o seguinte. Eu testo todos os candidatos que vão de 1 até n. Se eu encontrar 2 divisores, o número é primo. Se eu encontrar mais do que 2 divisores, o número não é primo, porque eu encontrei algum divisor que é diferente de 1 e de si mesmo. Bom, a primeira coisa que a gente pode prestar atenção aqui é o seguinte. Na verdade, eu não preciso testar nem o 1, nem o próprio número, porque tanto o 1 quanto o próprio número sempre dividem o n. Então, eu estou fazendo 2 testes aqui, que são 2 testes inócuos. Não faz o menor sentido eu ficar testando se 1 divide o candidato, ou se 1 divide o n, e se o n divide o n, porque o 1 sempre divide o n e o n sempre divide o n. Em outras palavras, tem 2 testes dentro deste for aqui, que são testes inúteis, porque sempre eles vão dar certo. Bom, a gente pode mudar, então, o programa. Eu vou fazer algumas mudanças aqui. Nesse, depois eu crio uns outros diferentes ali para baixo. Para que ele, na verdade, comece do 2 e vá até o n-1. Porque se o meu programa testar candidatos de 2 até n-1, eu vou realmente procurar candidatos que são interessantes, no sentido que se eu encontrar algum candidato a divisor que divide o número,
de 2 até n menos 1, significa que o número não é primo. Se eu não encontrar nenhum candidato que divide esse número, aí com certeza ele é primo. Bom, mas se eu quiser fazer isso, aqui eu tenho que mudar o meu teste, porque pode ser que eu não encontre nenhum número. Então, na verdade, o meu teste tem que ser se o número é maior que zero. Desculpa, se a soma é maior que zero. Porque se a soma for maior que zero, significa que eu encontrei pelo menos um candidato que divide o número entre 2 e n menos 1. E se eu encontrar algum candidato desse jeito, bom, aí o número não é primo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso daí? Todo mundo me seguiu aí? Tá bom. Então, se ninguém tem uma dúvida, vamos continuar melhorando. Vamos rodar esse programa, né? Já que a gente está aqui. Aqui eu vou digitar, então, um número que não é primo, 4, por exemplo. Ele vai dizer que 4 não é primo. E se eu rodar com outro número, por exemplo, 7, ele vai dizer que o 7 é primo. Bom, esses testes aqui, obviamente, eles não mostram, eles não provam que o programa está certo, são só testes com alguns números, mas serve para ilustrar o que está acontecendo. Só um pouquinho. Bom, vamos ver se a gente fez esse teste aí. A gente pode passar aqui para frente para fazer outras melhorias no meu programa. Tem uma melhoria que a gente vai construir agora, um novo programa baseado em um conceito novo que eu queria contar para vocês. Ups. Aqui. Não testa. Agora a gente vai fazer uma nova melhoria no meu programa, e essa nova melhoria ela é baseada na seguinte ideia. Tá bom, então a minha estratégia é ficar testando candidatos e contar quantos candidatos eu encontro, e se eu encontrar algum candidato de 2 até n-1, significa que o número não é primo. Até aí, tranquilo. Mas, se vocês pensarem bem, eu não preciso fazer todos esses testes. Por quê? Para provar que um número não é primo, basta eu encontrar algum divisor. Eu não preciso contar quantos divisores tem entre 2 até n-1. Eu nem preciso encontrar todos os divisores. Se eu encontrar um divisor de 2 até n-1, eu já mostrei que o n não é primo. E isso daí nos ajuda bastante, porque em muitas situações a gente pode encontrar rapidamente um divisor. Por exemplo, se o número for par, na hora que eu testar com 2, eu já vou mostrar que ele não é primo. Porque o resto da divisão inteira de qualquer número par dividido por 2 dá 0. Então, este teste aqui, para os números pares, com o primeiro teste eu já provava que ele não é primo. Então, é muito mais simples se eu parar o processamento logo de cara. Por quê? Porque o n pode ser muito grande. Imagina que o n seja da ordem de milhões. Significa, e for um número par, significa que eu vou fazer milhões de testes, sendo que eu podia ter parado no primeiro teste. Tá claro isso para todo mundo? Alguma dúvida? Que agora eu vou implementar esse algoritmo se vocês perceberam o que eu falei. Tudo bem? Ninguém levantou a mão? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Para isso, ao invés de eu testar usando for, a gente vai pensar no raciocínio, a gente vai raciocinar de maneira um pouquinho diferente. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu vou começar a testar todos os candidatos. E, enquanto o candidato não dividir o meu n, eu vou continuar procurando outro candidato. Porque se eu encontrar o primeiro candidato, eu já mostrei que ele não é primo. Então, eu vou procurar novos candidatos enquanto o candidato não dividir o n.
Bom, a gente já viu nas aulas passadas que quando a gente está pensando na solução em português, se por acaso a gente cai em certas palavras, certos raciocínios que lembram linguagem de programação, a gente está numa situação boa porque dá para a gente implementar exatamente aquilo lá em um comando da linguagem de programação. Nesse caso, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que enquanto o candidato não dividir o meu N, eu vou ficar procurando um novo elemento, um novo número, um novo candidato. Bom, isso daí a gente pode fazer de algumas maneiras diferentes. Uma maneira que a gente pode fazer, então, é implementar enquanto, eu estou falando, enquanto o N não for divisível por candidato. Então, enquanto N% candidato for diferente de 0, eu continuo procurando um novo candidato. Porque se eu encontrar o primeiro candidato, eu quero ir embora. Se eu fizer esse teste e o número não divide, o candidato não dividir o N, significa que eu tenho que passar para o próximo candidato. Então, eu vou fazer candidato igual a candidato mais 1, que é o próximo candidato a número primo. O candidato tem que começar de algum lugar. Aqui, a gente já aprendeu que o candidato pode começar de 2, não adianta ele começar de 1, porque o 1 sempre divide o N. Então, eu posso escrever candidato igual a 2. E agora, este meu while, ele vai testar se N% candidato é diferente de 0, portanto, se o candidato não divide o N, que significa que o candidato não consegue, que o N não é divisível pelo candidato. E se por acaso o N não for divisível pelo candidato, eu passo para o próximo candidato, é isso que a gente tem aqui no próximo comando. Beleza? Dúvidas até aqui? Todo mundo está me seguindo? Nenhuma dúvida? Bom, ninguém levantou a mão. Aqui está faltando alguma coisa importante ainda, pelo seguinte. Eu tenho uma condição de parada, que é a condição do candidato não dividir o N. Mas está faltando testar um limite. Lembrem-se que aqui embaixo, enquanto eu tinha o meu for, o meu limite era o N-1. Eu ia até N-1. Na hora que eu tinha o N, eu já não testava mais. Significa que este teste aqui do while precisa de duas condições. Eu preciso testar enquanto o N for menor ou igual a 0, mas também eu tenho que testar enquanto o candidato, N% candidato, for diferente de 0, mas também eu tenho que testar enquanto o candidato for menor que N, porque eu queria até o N-1. Ou seja, eu quero dizer, enquanto o candidato for menor que o N e o N% candidato for diferente de 0, eu continuo procurando um novo candidato. Então, quando a gente fala isso em português, a gente também está numa situação boa, porque nós podemos empregar o que a gente chama de conectivos lógicos em linguagem de programação. Um conectivo lógico permite a gente criar uma expressão lógica. Uma expressão lógica é uma expressão que pode ter resultado verdadeiro ou falso. Ou, no caso da linguagem Python, true ou false. Então, o que a gente vai testar aqui agora é, enquanto o candidato for menor que o N, que é o primeiro teste, que era equivalente ao que a gente estava fazendo aqui embaixo quando eu ia até o N-1, e o N% candidato for diferente de 0. Então, pessoal, aqui tem várias coisas novas que a gente está aprendendo. Eu estou construindo esse comando while para fazer a busca pelos números primos com base em uma expressão lógica. Então, vou escrever aqui na frente para vocês. Eu estou usando uma expressão lógica, que nesse caso é uma expressão conectada pelo conectivo lógico, pelo operador lógico AND, que lembra um pouco o que a gente fala em português, o E, quando a gente diz algo do tipo, enquanto estiver chovendo e eu não tiver um guarda-chuva, eu fico esperando, por exemplo. Então, esse AND é esse tipo de conexão lógica que a gente consegue implementar em linguagem de programação, em particular em relação ao Python. Agora a gente já não precisa mais dessas coisas aqui.
E olha que interessante. O que vai acontecer aqui agora é o seguinte. Eu estou dizendo, enquanto o candidato for menor que o N e o N% candidato for diferente de 0, eu vou fazer candidato igual a candidato mais 1. Nesse caso, duas coisas podem acontecer. Ou o número é primo, e se o número for primo, significa que o candidato vai chegar até N e nunca eu vou conseguir dividi-lo por nenhum candidato. O N não vai ser dividido por nenhum candidato. Bom, se eu chegar com o candidato igual a N, significa que eu não encontrei nenhum divisor. Se eu não encontrei nenhum divisor, então é porque o número é primo. Por outro lado, se eu encontrar algum divisor, em algum momento, esta expressão aqui será falsa. Se esta expressão aqui for falsa, toda a expressão vai ser falsa, porque vai ser alguma coisa, por exemplo, true, e falso. Então, isso vai dar falso. Significa que eu vou sair deste while antes do candidato chegar a N. Bom, com isso, o que a gente precisa testar, então, na verdade, não é mais nenhuma somatória. A gente pode simplesmente testar se o candidato é menor do que o N. Por quê? Se o candidato for menor do que o N, significa que em algum momento eu achei um divisor antes de chegar no N. Se eu achei algum divisor antes de chegar no N, bom, o candidato é menor que N, então o número não é primo. Por outro lado, se eu cheguei até N, significa que eu nunca encontrei nenhum candidato que divide o N. Bom, nesse caso o número é primo. Agora o que vocês estão percebendo é que a gente nem precisa mais da nossa função de soma, porque a gente consegue fazer neste while essa busca diretamente. Dúvidas aí? Todo mundo me seguiu? Nenhuma dúvida de ninguém? Tá bom, ninguém levantou a mão. Agora a gente está pronto para rodar o programinha. Então vamos rodá-lo. Vamos colocar de novo N igual a 4, que foi o teste que a gente fez agora. O 4 não é primo, que é o que a gente já tinha descoberto. Eu posso também rodar com um número primo, o 7 é primo. Beleza? Então, comparem essas duas soluções para vocês verem como elas ficaram um pouco diferentes e como a lógica dessa daqui é um pouco mais inteligente. A nossa ideia é que nós vamos procurar um candidato a divisor enquanto eu não encontrar nenhum candidato. Desculpa, enquanto eu não encontrar nenhum divisor. Porque na hora que a gente encontrar um divisor, dado que aquele divisor divide o número, eu não tenho mais que se preocupar em procurar outro. Para provar que o número não é primo, eu não preciso do que mais do que um divisor que divida. Basta um divisor e eu já resolvi o meu problema. Beleza? Nenhuma dúvida por aí? Então tá bom. Agora, deixa eu fazer um teste não. Deixa eu mostrar para vocês como a gente pode melhorar ainda um pouco mais esse programa. Vamos construí-lo aqui embaixo. Agora a gente vai usar um conceito um pouco diferente, que é o seguinte. Eu vou contar para vocês agora um conceito novo, que é um conceito bastante usado em programação, chamado conceito de flag. Flag é uma variável que nós vamos criar, e essa variável, o que ela vai fazer para a gente é o seguinte, ela vai testar e vai representar uma informação. Normalmente a gente usa uma flag representando uma informação lógica, embora possa ser usado em outros contextos também. A flag, ela se parece muito com o conceito de um aviso, de como bandeirinha, por exemplo, de um jogo de futebol. Imagina o que acontece num jogo de futebol. O jogo está lá evoluindo, os jogadores estão jogando e, de repente, alguém faz uma falta. Bom, enquanto o jogo está evoluindo normalmente, o bandeirinha fica só lá assistindo e o juiz deixa o jogo rodar.
Se alguém fizer uma falta, ou se um jogador tiver impedido, o bandeirinha faz o quê? Ele imediatamente levanta a bandeirinha dele. Quando ele levanta a bandeirinha dele, ele chama atenção para o juiz interrompe o jogo naquele momento. Então, o fato do bandeirinha levantar sua bandeirinha e chamar atenção, ele muda o status do jogo naquele momento. Então, é nesse sentido que a gente implementa variáveis flags em programas, em linguagem de programação e algoritmos. Uma variável, normalmente, quando ela está representando uma flag, ela representa o estado de alguma coisa. Deixa eu dar um outro exemplo da vida real, que vocês vão entender, antes de eu mostrar como é que a gente implementa usando uma flag aqui o nosso programa. Imagine que a gente está reunido, por exemplo, num prédio, ou que se a gente estivesse tendo aula na USP, alguma coisa assim, e não está acontecendo nada de diferente. Então, as pessoas estão estudando, conversando, o professor está dando aula e assim por diante. Imagina que toque um alarme de incêndio. Enquanto não toca o alarme de incêndio, todo mundo age de uma certa maneira. Os estudantes estudam, os professores dão aula, quem está lá na cantina toma café e assim por diante. Se por acaso tocar o alarme de incêndio, muda o status de todo mundo, muda o estado de todo mundo. Todo mundo automaticamente presta atenção no que está acontecendo e talvez a instrução seja: vamos sair calmamente de dentro do prédio. Então, o alarme, ao soar, ele é como se fosse uma flag, ele é como se fosse uma variável de estado que está indicando que alguma coisa mudou naquela situação. Então, é isso que essas variáveis flag, quando a gente constrói algoritmos, elas procuram representar. Se a gente voltar agora para o nosso exemplo da busca por candidatos a número primo, como a gente pode pensar em português que uma variável dessa pode nos ajudar? A gente pode pensar da seguinte maneira. Bom, eu tenho um número n e eu estou procurando candidatos a divisor. Então, a minha variável flag, ela pode identificar o status, a situação que nós não encontramos ainda um divisor. Então, enquanto eu não encontrar um divisor, eu fico procurando. Então, essa variável, ela identifica, ela representa a informação que a gente ainda não encontrou um divisor. Porque na hora que a gente encontrar o divisor, mudou todo o estado. Mudou toda a situação. Por quê? Se eu encontrar um divisor, eu provei que o número não é primo. Bom, para representar isso, para criar isso, o que a gente vai fazer agora é algo diferente do que a gente fez naquele teste anterior. Deixa eu marcar aqui que eu quero a implementação com while, né? While. Então, agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou criar uma variável e eu vou chamá-la de achou. Essa variável chamada achou, ela vai ser uma flag para mim. Ela vai representar se eu já achei ou se eu não achei ainda um divisor que eu estou procurando lá, um divisor para aquele número. Bom, antes do meu while, eu não encontrei nada ainda. Como eu não encontrei nada ainda, a minha variável achou tem que começar como false. Vejam que agora eu estou explicando para vocês um novo tipo de dado que vai ser armazenado numa variável. Então, isso daqui é o que a gente chama de variável do tipo booleano. É do tipo booleano porque é da lógica de Boole, que é da álgebra de Boole, que implementa, em particular, essas proposições lógicas e que permitem a gente representar valores do tipo verdadeiro ou falso. Então, aqui a gente tem a variável achou, que começa com false. Como que nós vamos usar essa variável? O conceito que nós vamos usar essa variável agora é o seguinte: nós vamos procurar um novo candidato enquanto eu não tiver encontrado. Porque na hora que eu encontrar, eu posso ir embora. Portanto, eu vou procurar um novo candidato enquanto achou for igual a false. Beleza? Porque enquanto achou for igual a false, se o achou está igual a false, significa que eu não encontrei um divisor ainda. Se eu encontrar um divisor, aí eu tenho que mudar o valor da variável achou. Mas se eu não encontrei até agora, então eu tenho que continuar procurando. Então, eu vou procurar enquanto o candidato for menor do que o n e enquanto o achou for igual a false. Beleza? Agora, ficou faltando mais uma coisa. Porque imagina
que eu tenha encontrado um divisor. Se eu encontrei um divisor, eu tenho que mudar o estado da variável achou, porque a variável achou representa o fato de eu ter encontrado ou não um divisor. Então, aqui eu tenho que fazer o teste. Então, se n% divisor, % candidato, for igual a 0, então, se n% candidato for igual a 0, significa que o n é divisível por candidato. Se o n for divisível por candidato, isso significa que achou, neste caso, tem que ser igual. Então, agora o teste ficou aqui dentro do meu if, aqui dentro desse meu while, e a cada momento que eu testar a variável n em relação a ser divisível por achou, eu vou verificar se o candidato, desculpa, achou não, o candidato, eu vou verificar se o candidato divide o n. Se o candidato dividir o n, então eu tenho que atualizar a minha variável flag achou. Bom, e se ele não for? Se ele não for, eu passo para o próximo candidato. Então, else, passo para o próximo candidato. Então, agora eu tenho uma estrutura um pouco diferente em que a gente usa uma variável flag que vai representar o fato da gente ter encontrado ou não um divisor para o n. Por último, eu posso testar, na verdade, a variável achou, certo? Porque se o achou for igual a false, então, se o achou for igual a false no final desse procedimento, significa que eu nunca achei nenhum divisor. Se eu não encontrei nenhum divisor, então eu aproveito que só tem dois divisores, que é o 1 e o n mesmo. E aí, nesse caso, já vou, Serena, já falo com você. Nesse caso, o número é primo. Agora, se o achou for igual... Está invertido, né? Se o achou for igual a false, para não inverter as duas coisas, se o achou for igual a true, significa que eu encontrei um divisor. Se eu encontrei um divisor, então eu imprimo que o n não é primo. Agora, se o achou saiu desse while como sendo false, significa que eu nunca encontrei nenhum divisor. Se eu não encontrei nenhum divisor, então o achou é igual a primo. Vamos lá para falar com a Serena. Acho que deve estar errado o meu programa. A Serena está perguntando por que o if é sem dois pontos e o else tem dois pontos. Deixa eu voltar lá para a minha tela. Espera aí, Serena. O if tem dois pontos aqui sim, ó. Tá bom? Então, o if tem dois pontos e o else tem dois pontos. Os dois têm dois pontos. Entendeu? Deixa eu ver. Tá, então a Serena entendeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Tiago, fala. Escreve no bate-papo aí, Tiago. Alô? Tiago? Cadê você? Espera aí, estou esperando. Qual a sua dúvida? Boa pergunta. O Tiago está perguntando se eu poderia escrever da seguinte maneira. Olha, vocês vejam que eu coloquei o meu achou aqui na frente e o meu else aqui na frente também. Se eu poderia escrever desse jeito. Então, Tiago, sim, nós podemos escrever desse jeito. Normalmente, muitas vezes, não normalmente, mas muitas vezes, nós escrevemos dessa maneira quando tem mais do que um comando dentro do bloco de comandos. Nesse caso, como eu só tenho um comando dentro do if e eu só tenho um comando dentro do else, eu posso colocar na frente. É uma questão de estilo, não tem nem melhor nem pior. Então, esse jeito está correto e o outro jeito também está correto. Entendeu? Mais alguma dúvida? Quem tinha perguntado algo? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Olha, a Letícia está fazendo uma pergunta interessante. A Letícia está perguntando se as flags mexem no processamento do programa, então no custo computacional, no número de operações. E como este meu programa se compara com o outro.
Bom, em geral, a ideia de usar a flag não é muito mexer no poder de processamento. Então, muitas vezes, ou talvez normalmente, quando a gente programa com flag ou sem flag, dá para fazer um programa que tem a mesma ordem de complexidade, que tem o mesmo custo computacional, com ou sem ela. Nesse caso, os dois programas são muito equivalentes, inclusive. Então, este programa aqui, ele não é nem mais barato, nem mais caro computacionalmente desse daqui. Quando que flag... então, por que a gente usa flag? Muitas vezes, porque flag, ela lembra o jeito que nós raciocinamos em português, o jeito que nós, seres humanos, pensamos. Então, esses exemplos que eu dei para vocês, da ideia do juiz, do bandeirinha, ou do sinal de alarme, existem certos fenômenos na natureza que são análogas a isso. Deixa eu dar um exemplo concreto para vocês, que agora faz parte do contexto nacional ou internacional, que é a questão de doença. Existem indicações que nós temos alguns genes que são responsáveis por verificar se a gente está doente ou não com certas patologias. Então, aqueles genes, eles, ao alterarem o seu status, eles indicam que, por exemplo, tem um patógeno dentro do corpo. Eles são chamados de genes canalizadores. E o nosso metabolismo pode mudar segundo o status daquele gene. Então, esse é um outro exemplo concreto de utilização do flag pela natureza, que identifica se a gente está saudável ou se a gente está com alguma patologia, e daí todo o metabolismo pode mudar em função disso. Então, muitas vezes, programar com uma flag é uma programação que é natural, porque é o jeito que nós pensamos. Vamos pensar nesse programa aqui, por exemplo. O que a gente estava raciocinando? Qual que era o nosso raciocínio para resolver o problema? O nosso raciocínio era o seguinte. Bom, eu vou procurar um divisor para o n. Se eu encontrar um divisor para o n, entre 2 e n-1, significa que ele não é primo. Então, eu estou querendo provar, como se eu quisesse provar que o número não é primo. Então, eu começo a verificar. 2, 3, 4, 2 divide o n, 3 divide o n, 4 divide o n, 5 divide o n, e assim por diante. Então, a gente está procurando candidatos que possam ser efetivamente divisores. E a gente procura enquanto o quê? Enquanto a gente não tiver achado. Porque na hora que você achar, resolveu o problema. Imagine que eu estou, então, aqui na minha casa e eu quero verificar se eu tenho uma lâmpada, por exemplo. Se eu encontrar uma lâmpada, eu não vou no supermercado comprar a lâmpada, queimou, porque daí eu uso. Então, eu procuro o quê? Enquanto eu não achar a lâmpada. Então, vocês percebam que a gente usa bastante esse raciocínio para resolver vários problemas na vida. E esse tipo de raciocínio lógico, ele é algo muito recorrente na maneira como os seres humanos pensam para resolver problemas. Então, para isso que as flags são úteis, porque elas aproximam, num certo jeito, numa certa maneira, um esquema de pensamento que para nós é bem natural. Então, é por isso que, nesse caso, eu, por exemplo, gosto muito desse tipo de programação. E vocês vão ver que a gente vai encontrar várias situações. Eu vou começar a usar, em particular, essa expressão. Vamos escolher uma flag, vamos usar uma flag, vamos representar uma flag, porque é uma maneira muito natural da gente pensar. Beleza? Mas não é uma questão de tempo de processamento, não. Quem mais levantou a mão? Espera lá só um pouquinho. Bom, a Letícia falou das flags. O Marcos está perguntando se achou se as variáveis true e false são definidas como string. Marcos, tem duas coisas que a gente tem que prestar atenção nessa sua pergunta. Ela é muito boa. Eu queria que todo mundo preste bastante atenção no que eu vou falar. Primeira coisa, você falou assim, as variáveis true e false. True e false não são variáveis. True e false são duas constantes. Do mesmo jeito que o dígito 3, o número 3, o número 33 e o número 4.7 são números, são constantes, true e false não são variáveis, são constantes. Mas elas são constantes do tipo booleano. E elas não são uma string. Elas não são uma string do jeito que você escreveu. Elas não são uma cadeia de caractere. Na verdade, isso aqui é o nome daquela constante. Então, false é uma constante que representa o valor falso. E true é uma constante que representa o valor verdadeiro. Tá bom? Elas não são strings.
Ah, aí a Júlia. No segundo achou, não tem que ser igual a igual, ou achou igual a falso está errado. No segundo achou? Qual que é o segundo achou? Ah, você fala aqui o achou igual a true? Não. Olha só, Júlia. Aqui, a sua dúvida é boa. Vamos olhar isso aqui, ó. Neste pedaço do código, eu estou testando se a variável achou é igual a false. Quando nós temos igual, igual, nós não estamos fazendo atribuição, nós estamos fazendo uma comparação. Aqui eu estou verificando se o achou é false, beleza? Agora, aqui eu não estou comparando nada. Aqui eu estou atribuindo o valor de true à variável achou. Por quê? Porque a variável achou começou com false. Mas se em algum momento eu encontrar um divisor, ela tem que mudar de valor. Porque eu estou falando algo do tipo, encontrei um candidato, encontrei um divisor? Não. Encontrei um divisor? Não. Encontrei um divisor? Não. Encontrei um divisor? Encontrei. Ah, quando eu encontrei, eu achei o meu divisor. Eu não estou procurando um divisor? Então, nesse caso, a gente tem que mudar o valor de achou. Ao mudar o valor de achou, a gente vai sair do while, porque aqui tem o teste do while nesse ponto, e a gente vai verificar qual é o valor do achou para imprimir se o n é primo ou não no finalzinho. Entendeu? Ótimo. Aí, Lucas, eu preciso olhar o seu código. Você falou que está rodando, que não aparece o N, mas pode estar acontecendo tanta coisa que eu não sei dizer o que está acontecendo. Tenta depois com calma, você pode baixar o meu código, que depois da aula eu vou colocar esse código também online. Aí você tenta isso daí e se por acaso não funcionar, aí você procura um monitor. Ou você me manda o código na lista de discussão, ou então você fala com o monitor. Do jeito que você explicou aqui, eu não sei dizer se está... Tá bom? Beleza? Vamos rodar, que a gente não rodou esse programa ainda. Tá. Então, vou colocar de novo um n igual a 4. O 4 não é primo, tá certo? N igual a 7, ou vamos colocar n igual a 13, para variar um pouco. E o 13, tá bem? Então, nessa aula de hoje, e a gente já vai parar por aqui para ela não ficar muito longa, aí eu vou sugerir algumas mudanças para vocês, alguns exercícios que vocês podem enfrentar, vocês podem tentar brincar. Nós começamos com a última função, a função da última aula, que era a função que testa se o número é primo, e nós discutimos e implementamos 3 modificações. Nós criamos uma versão que não testa todos os números, que em particular não testa nem o 1, nem o n. A gente não precisa testar nenhum nem o n, porque o 1 sempre divide e o n sempre divide. Então, a besteira fica testando a mesma coisa o tempo inteiro. Foi isso que a gente mudou aqui. Além disso, nós implementamos uma versão que agora simplesmente vai testando enquanto eu não encontrar nenhum candidato. Porque na hora que eu encontrar um candidato, eu não preciso mais procurar outro. Basta eu ter um divisor que eu provei que o número não é primo. Então, a gente implementou 2 soluções para usar essa ideia. A primeira é, na hora que eu encontro um candidato, eu já testo isso direto no meu while, e para isso nós precisamos usar uma expressão lógica. A expressão lógica é essa que vocês estão vendo aqui. Em particular, nós usamos o conectivo lógico AND, que é o E, como que a gente fala, se estiver chovendo e eu estiver a pé. Então, esse E aí, da expressão lógica. E aí a gente usou isso para implementar. Mas a gente aprendeu também mais uma coisa nova, que é o conceito de flag. O que é uma flag? É uma variável. Tipicamente, a gente usa uma variável booleana. Não precisa ser, mas o mais comum é uma variável booleana. O que é uma variável booleana? É uma variável que tem um novo tipo de dado. Eu já falei para vocês que as variáveis, os dados, eles têm tipo nas linguagens de programação. Nós já vimos o tipo caractere, já vimos cadeias de caracteres, já vimos números inteiros. Agora a gente está vendo um novo tipo,
que é o tipo booleano. O tipo booleano só assume dois valores, true ou false. A gente usou uma variável booleana para implementar uma flag. Essa flag é como se fosse um bandeirinha. Ela ficava lá olhando todos os candidatos. 2 divide, não. 3 divide, não. 4 divide, não. 5 divide, não. 6 divide, não. 7 divide, divide. Opa! Ela muda. Ela é o bandeirinha que levanta a bandeirinha na hora. Então, esse levantar a bandeirinha, no nosso caso, a gente testa se a bandeirinha está baixada, a gente continua procurando. Se por acaso a gente encontrar um divisor, aí a bandeirinha vira true. A flag vira true, o achou vira true. Isso aqui indica que eu encontrei o meu divisor. Então, eu acabei de provar que o número não é primo. Nesse caso, a única coisa que fica faltando no final do programa é testar se o número é primo. Beleza? Bom, vamos parar por aqui, porque tem vários conceitos novos e nessa aula de hoje, né, que começou aqui, e aí vocês podem continuar trabalhando nos exercícios que eu sugeri, são esses exercícios da última aula. Eu vou postar depois no Paca a seguinte coisa, uma cópia desse notebook sem as minhas soluções. Então, vocês vão ter duas maneiras de estudar. Além dos exercícios que eu estou sugerindo que vocês façam, vocês vão poder refazer todos os exercícios. Então, vai ter um notebook, que vai chamar notebook de exercícios, que é exatamente esse notebook, mas sem as minhas soluções. Aí vocês abrem e tentam refazer tudo que eu fiz sem olhar a minha solução. E depois vocês podem comparar. Não deixem de programar, tá bom? Dúvidas aí entre vocês? Conseguiram acompanhar? Tem várias ideias legais hoje aqui, né? Nenhuma dúvida? Opa, a Júlia está perguntando se a flag não precisa ser só com true e false. Não, a gente pode criar o conceito de flag, por exemplo, implementando vários tipos de situação. Uma flag podia ser, por exemplo, uma variável inteira. Imagina que eu tivesse 3 situações. Por exemplo, eu tenho uma situação normal, uma situação de atenção e uma situação de emergência. Então, nesse caso, a minha flag teria que representar 3 estados. Normalmente, uma flag representa um estado do que está acontecendo. E isso em português, como a gente raciocina. Nesse caso, só tinha 2 estados. Eu estou procurando ou eu já encontrei. Eu estou procurando um divisor ou já encontrei um divisor. Então, nesse caso, uma variável booleana resolve o problema para a gente. Mas se eu tivesse uma situação que eu precisasse de outros valores, que eu tinha outros estados, eu podia usar, por exemplo, uma variável inteira e, nesse caso, eu teria um número inteiro, por exemplo, para cada situação. Entendeu, Júlia? Beleza. Mais alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então tá bom por hoje. Muito obrigado. E eu vou postar esse vídeo e mais os notebooks para vocês fazerem em casa e a gente conversa semana que vem. Tá bom? Tchauzinho para vocês. Stay safe. Não deixem de lavar a mão. Tchau. E fiquem em casa, hein? Todo mundo em casa. Para a gente vencer essa guerra. Tchauzinho, gente.